1 Coríntios 21. Começa assim. 21 ao 30. Aqueles a quem Deus chama, é o título. 1 Coríntios 21. 1 aos Coríntios, versículo 21, vai até o 30. Capítulo 1. É o capítulo 1. Então, capítulo 1, versículo 21 ao 30. Não repara não, gente, pelo amor de Deus. Diz assim, visto como a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem um sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucuras para os gregos. Para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para as confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito, para Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Aleluia. Esse é o Deus que nós cremos. Não somos nada mesmo, não. Somos mera criaturas humanas, passíveis de falhas. Mas ele disse que o Senhor, quando estava pregando lá no meio dos judeus, eles pediam a ele um sinal. Mas ele dizia para eles: eu não vai ter sinal a não ser o de profeta Jonas. Que o profeta Jonas, nós sabemos a Bíblia, que ele teve 3 dias, 3 noites no ventre da baleia. E assim o Senhor manifestou mais uma vez um sinal diante da incredulidade dos judeus e dos fariseus diante dos povos, quando ele morreu, durante 3 dias, no 3º dia ele ressuscitou. E ainda hoje essa pregação de Deus é a minha salvação, é o poder de Deus para a minha vida, não importando a circunstância. Ele é o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. É Ele, pelo Espírito Santo de Deus, que faz entender que a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Não importa qual é a tua situação. Você crê nele, você anda nele, você anda como disse Paulo, como disse Paulo em Gálatas 5,16, que andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Se você anda fiel diante do seu Deus, anda na verdade da palavra de Deus, não importa a circunstância, situação, vento nenhum, onda nenhuma pode derrotar aquele que está em Cristo Jesus, aquele que crucificou, aquele que renunciou à carne, mas anda pelo poder de Deus, pela novidade de vida. Paulo ainda disse que, Filipenses 2,
16, com efetuar o querer. É Ele, o Espírito Santo de Deus, que opera em mim, o querer e o efetuar. E em você também. Então, se nós estamos aqui, se caminhamos, chegamos à igreja, se formos chamados, Ele nos chamou pelo nome, Ele nos conhece. Conhece o nosso entrar, conhece o nosso sair, conhece o nosso ontem, conhece o nosso hoje e ainda conhece o nosso futuro. É assim que nós cremos. É essa confiança que temos nele. Nós não somos nada. Não temos riqueza nenhuma. Somos pobres. Sem ele nós somos pobres, miseráveis, cegos e nus. E ele disse que aquele que se gloriar, se glorie nisto. Ele disse lá em Jeremias 8. Agora eu não me lembro o versículo. Vamos lá. Jeremias 8. 9, 24. Aquele que se gloriar, se glorie nisto, e me conhecer, e saber que eu faço beneficência na terra. Então, nós não somos bons, toda boa dádiva vem do alto, descendo do Pai da luz, a quem não há mudança, nem sombra de variação. Tudo é Ele, sem Ele, nós não somos nada. Somos fracos, somos falhos, e somos às vezes muito mal, muitas das vezes nós somos até egoístas. Muitas das vezes nós nem percebemos o quanto nós somos egoístas. Nós somos sim mal. Muitas das vezes nós não conseguimos abençoar quem nos maldizem. Muitas das vezes nós não conseguimos orar para aqueles que nos caluniam. Na maioria das vezes. E por que nós estamos aqui nesse processo de mudança de glória em glória? Para Deus mudar em nós, nossa natureza humana, a nossa natureza terrena. Porque bateu, vai ter que levar. Me xingou, falou mal de mim, vai ter que pagar. Prejudicou a minha casa, prejudicou a minha família, vai cair. É o coração humano. E a Bíblia diz que a natureza humana, ela é terrena, é perversa, é animal. Mas a sabedoria de Deus, essa que Paulo está falando aqui, que é Cristo Jesus crucificado, ele diz que a sabedoria de Deus, ela é pacífica, é pura, é moderada, é parcial, é benigna. É a sabedoria de Deus. É isso que Deus está querendo fazer em mim, fazer em você. Bom, benigno, sem parcialidade, sem acepção de pessoas, porque a gente só quer amar, meu Deus, a gente só quer amar quem nos ama. A gente só quer falar bem de quem fala bem da gente. A gente só quer doar se receber. E a Bíblia não ensina isso. Estamos aprendendo com o Mestre com excelência. É Ele que é bom, Ele que é perfeito. Ele diz que o Pai, Ele manda a chuva, Ele levanta o sol sobre os bons e os maus. Ele manda a chuva para os justos e os injustos. Se eu for procurar entender esse Deus com a minha mente natural, humana, eu não vou entender. Ninguém vai entender esse Deus. Porque esse amor que Deus tem por todos nós, sem acepção de pessoas, porque Ele não faz acepção de pessoa, excede o meu e o teu entendimento. Se a gente quer ver o céu, que eu sei que nós estamos aqui, porque a gente quer ir para o céu, tenhamos que ser como um menino, um coração puro, um coração inocente. Eu lembro na passagem da Bíblia que Jesus falou assim, Lucas 10, que eles chegaram da obra a qual eles tinham sido enviados e falaram, mestre, eles entenderam isso. Ele falou, mestre, pelo teu nome, os demônios nos sujeitaram. Eles não resistiram a nossa palavra, a que eu trazia, pelo teu nome, Senhor. Eles caíram, e o Senhor disse para eles, alegrai-vos, não porque os demônios vos sujeitam, mas porque o vosso nome está escrito no livro da vida. É bom a gente pegar, eu
uma doença de alguém, um caroço, que eu já tive esse milagre, porque a Bíblia também diz que os milagres seguirão os que creem, e falar, em nome de Jesus, caroço, sai, toda a montanha de pé, a palavra diz que a montanha, que a gente tiver fé como um grão de mostarda, diremos, essa montanha precipita no mar, ela vai, e vai por causa da palavra, porque ela é viva, poderosa, é mais penetrante do que qualquer espada, que penetra a divisão da alma e do espírito, das juntas e medula. É o próprio Jesus vivo, é o próprio Deus vivo, falando através da própria palavra. Por isso que ele fala para mim, para você, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca. Para a gente, quando enfrentar essa situação, um caroço no seio, uma dor de dente na nossa casa, da nossa família, e a gente fala assim, sai, em nome de Jesus, e aquela dor de dente desaparecia imediatamente. E aquele que não conseguia dormir por causa da dor, que fica louco, principalmente marido não suporta dor, eles ficam louquinhos quando eles estão sentindo dor, e a gente chega lá, expulsa e a dor vai embora. Quando eles estão com febre, e ele geme, meu marido é assim, quando ele está com febre, ele geme que nem louco, parece que ele delírio, tudo ele tem, como é que falam, aquele negócio que a febre dá, é delírio, aí eu vou lá, expulso em nome de Jesus, e sai mesmo, e ele fala assim, puxa, aquela oração que tu fez foi poderosa, eu glorifico a Deus, tá? Glorifica, porque é Ele que faz essas coisas. Então, quer dizer, é isso. Mas a gente vai ter que tomar muito cuidado, porque esse poder não é meu, é dele. A Bíblia fala que nós somos um barro, e Ele que opera isso em nós. Nós somos o barro, e Ele que opera o milagre em nós, somos usados na mão dele. Eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. O meu marido estava gritando de dor de dente, e ele, engraçado que quando eu cheguei, ele falou para mim, poxa, você estava demorando lá na igreja de conversa fiada, e eu aqui morrendo que nem louco. Aí eu até contei para a Glaucia riu demais, porque ela falou assim, ué, ele te espera para orar e ainda fica nervoso. Aí eu falei assim, menino, ele estava louco, ele estava doido de dor de dente. Aí ele foi e dormiu, no outro dia ele agradeceu, foi naquela hora que ele estava muito agitado, né? Depois ele dormiu. É assim que Deus faz, porque o poder dele não é meu, a unção é de Jesus, é Ele que diz, porque é Ele que expulsa os demônios, a gente somente é instruído. E muitas das vezes nós egoisticamente queremos ficar em casa, a gente não quer fazer uma visita, a gente está cansado, a gente alega nossas dores. Um dia eu estava falando com a Carol e com a Glaucia, falei, Glaucia, se a gente for apresentar diante de Deus tudo que a gente tem, todos os nossos problemas, nossa situação, nunca mais a gente bota os pés na igreja, nunca mais a gente faz visita, nunca mais a gente faz nada, porque a gente é pó, a gente é barro, a gente é fraco, a nossa carne vai envelhecendo, vai enfraquecendo, mas a gente se renova espiritualmente, o interior do homem se renova, não é mesmo? E que a gente possa assim descansar nessa promessa e crer que é Ele que faz tudo em nós, como Jeremias disse. Vamos ver lá, Jeremias 8, ele disse assim, Jeremias 8, e a gente vai ficando vigilante, Jeremias 9, né? Jeremias 9, 24, que diz assim, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou, diga que eu sou, o Senhor, que faço beneficência, juízo, justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. É isso, é Ele que faz tudo, que cuida de nós, da nossa casa. Se nós adoramos, se nós cantamos, se nós levantamos a nossa voz, se nós nos alegramos, é Ele que opera nós a alegria. É Ele que prepara uma mesa ungida na presença dos nossos inimigos e unge o nosso cálice, e o nosso cálice transborda. Foi Ele que preparou o banquete. Deus preparou o banquete, Ele preparou o cordeiro, para que nós possamos ter uma vida de superação.
para que nós possamos transpor barreira, para que nós possamos passar no meio do batalhão e passar no meio, pular muralhas. Ele que fez. É dessa maneira que nós possamos viver. Nunca olhar a circunstância, olhar para o alto, que do alto é que vem o nosso socorro. Saber que Ele é o nosso pastor, que nada nos falta. Ah, mas não vai faltar uma carne, vai faltar alguma coisa? Não, vai faltar o material, o físico, alguma coisinha. Mas Ele supre tudo. A presença dEle é suficiente. Nada toma o lugar de Jesus na minha vida, na sua vida. Ele é prioridade. Ele é único nas nossas vidas. Ele é excelente na nossa vida, mais que suficiente. É o Todo-Poderoso. Se a gente ficar falando o que Jesus é para nós, o alimento sólido, o alimento forte, é a luz na minha vida. A Bíblia fala que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Ele é tudo isso para mim e para você. Ah, morreu alguém? Morreu. A gente vai chorar algum dia, vai ficar triste, mas depois a gente vai se levantar de novo e passar, entender que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. A gente vai entender que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A gente vai entender, se for salvo, a gente vai dizer que Deus se alegra com a morte dos santos. E assim vamos vivendo por Ele, dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas, diz a Bíblia, né? E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Não temos outro bem além dele. Assim eu agradeço a oportunidade. Oi? Vou falar mais? Vamos lá então. A Bíblia fala em Atos 17, 11, que quando Silas e Paulo foi mandado para Bereia, né? Eles chegaram lá e eles entenderam que os bereanos receberam a palavra de bom grado, de bom coração, de coração aberto. Que hoje, nessa noite, Jesus, o nosso Deus, ache em nós coração como os bereanos, de receber essa palavra de Deus de bom grado. Porque a Bíblia fala que depois que tudo terminou, eles foram buscar na Bíblia, na palavra de Deus, se aquilo tudo que eles falaram, que tudo aquilo que eles ensinaram, era verdade, era daquilo mesmo, era aquilo mesmo que eles estavam ensinando. E a Bíblia fala também, em Tessalonicenses 5, 21, que a gente experimentar tudo, mas reter o bem, entendeu? Nós possamos provar tudo, mas reter o bem. Aquilo que a gente não achou que é conveniente, que não é coerente com a palavra de Deus, a gente deixa para lá, deixa passar. Mas se é aquilo que é de Deus, a gente guarda na tábua do nosso coração. Entendeu? Porque essa é a palavra que ganhamos vida e vida com abundância. Né? Que nós possamos a cada dia experimentar o poder vivo da palavra de Deus. E eu olhando na Bíblia, eu falei, meu Deus, como é que pode um livro tão soberano, que a palavra de Deus diz que é soberana, a palavra de Deus é soberana. Diz a Bíblia que a palavra de Deus está exaltada nos céus. E que nós possamos a cada dia saber que nosso Deus é que nos ajuda a vencer o mundo. A Bíblia diz que todo aquele que é nascido de Deus, vai vencer o mundo. Vai vencer a circunstância, sim, porque Ele te faz mais do que vencedores. Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.